Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do 15, como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém, o podcast literário da Igreja do 15. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a Júlia, a nossa ilustríssima jornalista, que sempre tem comentários maravilhosos todas as vezes que ela participou. E aí, Júlia, como você está? Oi, Paulinha, boa noite, igreja, bom dia. Não sei que horário você está vendo este podcast, mas ficamos muito felizes com a sua presença. E nós estamos aqui também com a Lê, né, que é uma amiga querida também. Nós estamos entre mulheres, meninas, garotas, e está sendo muito legal comentar sobre esse livro. Então, que vocês possam ficar com a gente também. Oi, Júlia, oi, Paulinha, oi, pessoal do 15, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário vocês estão vendo. Eu também estou aqui com a minha amiga queridíssima, né, nossa futura psicóloga aí, Fernanda. Fernanda, como você está? Olá, pessoal. Bom, eu tô bem. Eu estou bem feliz de estar aqui mais uma vez e ainda mais para comentar esse livro maravilhoso que eu estava bem ansiosa para trazer aqui para o podcast. E é claro, eu estou aqui com a minha irmã Paulinha e bora começar mais um episódio. Então, irmãos, como vocês viram aí no título, hoje nós vamos começar a estudar o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bullion. É um livro bem antigo da nossa igreja, né? Um livro bem conhecido. E acho que muitos aqui já leram. E se você ainda não leu, que nem é o meu caso, é a primeira vez que eu tô lendo ele para fazer essa temporada do podcast. E eu tô amando esse livro. Nós estamos nessa época, né? De Natal, né? De celebrar o nascimento de Jesus. E a gente tem que lembrar que importa sim que a gente celebre o nascimento dele, mas importa mais que a gente o conheça, né? Não adianta nada a gente celebrar o nascimento dele, cantar músicas belíssimas, mas não se aprofundar, não conhecê-lo. E o primeiro capítulo desse livro tem o título Perdido Dentro da Igreja. E eu achei esse capítulo muito interessante, porque no resumo de tudo, assim, o pastor ele vai dizer o quê? Que não adianta a gente seguir regras se o nosso coração não está convertido. Não adianta a gente ter uma aparência, né, de bondade, uma aparência de servo de Deus e ser só aparência, né? A mudança tem que vir de dentro. E ele até diz aqui, né, que a gente consegue aparentar seguir as leis e as regras, né, as doutrinas da igreja, a gente consegue aparentar isso sem ter Jesus no coração, mas a gente não consegue ter Jesus no coração e não fazer essas coisas. Então, esse primeiro capítulo do pastor, eu acho que é uma advertência, assim, para nós, enquanto membros, que a gente precisa aprender a amar a Jesus em primeiro lugar. E esse amar não vem primeiro de fazer uma listinha, né? Tipo, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não, então posso fazer, sabe? Uma listinha assim.
não é assim. Primeiro devemos conhecer Jesus, entregar nossa vida a Ele, e com Jesus no nosso coração, a gente vai conseguir seguir o que Ele nos pede, vai conseguir obedecê-lo. E meninas, passo a palavra para vocês, como sempre, já falei demais. O que vocês têm a dizer? O que vocês acharam desse capítulo? Digam também se vocês já leram esse livro, se é releitura ou se, como eu, é a primeira vez que vocês estão lendo. Então, eu encontrei esse livro há uns anos atrás, algumas vezes, né? Eu começava, mas não terminava de ler, né? E aí, quando eu terminei, eu realmente senti a presença de Deus em todos os capítulos, assim. E esse primeiro capítulo traz muito do que você falou, Paulinha, sobre amar a Jesus e entender que os mandamentos procede desse amor, né? Porque a gente entende que os mandamentos e todas as normas que nós seguimos de acordo com o cristianismo e de acordo com a Igreja Adventista especificamente, a gente segue porque a gente ama Jesus, porque a gente quer estar ao lado dele. E tem alguns pontos do livro que eu acho que desse primeiro capítulo, assim, que são muito interessantes, né? Que o pastor tem uma parte na página 13 que ele fala assim: qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Amar a Jesus ou guardar as normas? Às vezes estamos mais preocupados que os jovens obedeçam às normas e não amem a Jesus. O interesse de Jesus é diferente. Dá-me, filho meu, o teu coração, diz ele enquanto bate a porta do coração humano. E essa é uma das coisas mais interessantes que eu encontrei no livro, porque a gente realmente acaba tendo essa preocupação, né? O que a gente precisa fazer quando a gente ama Jesus, ou o que a gente tem que fazer primeiro, qual é a prioridade. Então é uma forma que o livro traz, assim, com uma linguagem muito simples e muito conhecida do pastor Bullion, de mostrar pra gente que nós precisamos amar Jesus acima de todas as coisas, porque isso vai nos fazer obedecer às leis também, né? A gente vai querer fazer o que a gente precisa fazer por quem a gente ama, né? Então, essa foi a visão que eu tive, assim, desse primeiro capítulo. Eu concordo com vocês duas e, pelo menos, eu já tinha lido o livro quando eu era bem mais novinha. Eu não lembro de quase nada. Eu só lembro do comecinho, mas é bem legal reler ele agora porque ele fala diretamente comigo por conta do propósito do livro, né? A ideia do pastor Bullion, pelo que eu compreendi, é ele comunicar com os jovens, né? Não somente com os jovens, mas enfim, com a gente que tá há um tempo na igreja e se sente perdido e a história que ele conta, né? Ele comenta até de um jovem que era bem conhecido, assim, né? Bem elogiado e que ele se sentia perdido dentro da igreja, né? E até indo de encontro, né, com o que a Paulinha e a Júlia comentaram, acontece muitas vezes, né, que a gente acaba cobrando muito das pessoas seguirem só uma checklist para elas aparentarem ser cristãs e a gente não se preocupa se essa pessoa está fazendo isso por amor a Deus ou não. E eu acho muito, muito bonito que o pastor Bullion, ele traz a história do jovem rico, né? Quando o jovem rico, ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer, né? Para ter a vida eterna. E Jesus responde que ele precisa seguir os mandamentos. E o jovem rico, tipo, mas eu já faço isso, né? Eu já sigo. E o problema do jovem rico era exatamente isso, né? Ele estava mais preocupado em dar o check lá na listinha do que ele deveria ou não fazer. E ele não estava preocupado em realmente buscar um relacionamento sincero com Deus e amá-lo, né? De verdade. E um dos fatores que eu acho que é importante nisso, antes da gente também demonstrar o amor a Deus, é a gente ter ciência do quanto ele nos ama. E uma das coisas que me pega muito na história do jovem rico é que quando ele faz a pergunta para Jesus,
a Bíblia comenta que Jesus o olha com amor. Não o repreende, né, naquele momento. Jesus simplesmente o ama. E aqui num trecho do livro, o pastor Bulhão, ele comenta, né, que Jesus olhou para ele com ternura e amor. E ele comenta, Jesus também ama você. Não importa se você é rico, você é pobre, enfim, ele te ama, ele te compreende. E eu acho que esse é o fator crucial para a gente poder começar a amar Jesus, né? Ter noção do quanto ele ama a gente também. Bom, Paulinha, eu achei esse livro bem legal porque foi a primeira vez que eu li, né? E eu acho que eu tirei esse livro bastante pra minha vida, né? Porque, assim, como a Fê disse, né? Com que motivação que estamos fazendo isso, né? Às vezes a gente está fazendo por aparência, né? Seguindo ali as normas, estando sempre à frente de tudo. Ou fazemos porque amamos Jesus mesmo. Por essa motivação de amar Jesus, né? E tem uma parte do livro que eu gostei bastante, eu tava lendo aqui ele, né? Porque foi a primeira vez que eu li, então achei bem legal. E tem uma parte aqui que, pra mim, eu acho que eu me identifiquei totalmente, que diz assim: sabe qual é o seu problema, filho? Disse Jesus. Apenas um, você não me ama. Em seu coração não há lugar para mim. Em seu coração só há lugar para o dinheiro, e você está disposto a guardar os mandamentos, mas você não me ama. E enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Não adianta guardar os mandamentos, cumprir normas, obedecer regulamentos, se você não me ama. Nada disso tem sentido e você continuará com essa horrível sensação, com esse vazio em alma. Então, eu acho que eu levei isso muito para minha vida, porque tempos atrás a gente sempre gosta de estar ali à frente, né? Parece que, principalmente os jovens, né? A gente, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Mas com que motivação? Nós estamos fazendo realmente porque a gente ama Jesus de todo o coração, quer compartilhar esse amor com as pessoas, ou por fama, ou sentindo esse vazio no coração, nunca se sentindo totalmente preenchido ou completo por Jesus. É interessante isso que a Lê falou, né? Com que motivação a gente faz as coisas, porque às vezes a gente, sei lá, quer determinar. Agora, falando no nosso contexto de Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que há ministérios e que há diretores desses ministérios. Às vezes a gente aceita determinados ministérios, né, de ser diretores, né, quando a igreja nos escolhe, e às vezes dependendo da motivação do coração, às vezes é só por aparência, como a Lei falou, né, a gente não tá fazendo por amor a Deus e quer fazer uma obra, seja lá em qual ministério que seja. A gente às vezes pode ter a motivação de querer se aparecer, porque, sei lá, inúmeros motivos. Às vezes você não tem o reconhecimento que você quer no seu trabalho, você não tem o reconhecimento que você gostaria de ter na sua casa, e às vezes, infelizmente, a gente coloca essa tentativa de reconhecimento na igreja, né? A gente acaba, sei lá, tentando, através da igreja, alcançar, afagar esse nosso ego, né? Que é um pecado, né? O pecado do ego, do orgulho. Então, esse livro, eu acho que a leitura dele, ele passa por camadas, assim. A primeira camada é essa que a gente comentou aqui, de a gente tem que amar a Jesus para cumprir os seus mandamentos. Mas quando você vai lendo ele, vai aprofundando, você vai percebendo que essa camada vai se aprofundando, né? Você consegue descer mais. Você consegue tirar mais lições disso. Tem uma parte do livro, bem no final do capítulo, que fala sobre como a gente não consegue ser feliz, né? Eu acho que a gente acabou não trazendo isso para a discussão, porque o capítulo em si é pequeno, mas a gente tem muito mais comentários, né? E o pastor, ele termina falando sobre a felicidade que a gente não encontra quando a gente não ama as pessoas, né, que a gente se relaciona. E aí traz a história de uma esposa que era perfeita, né? Ele vai contando que tinha uma esposa que era perfeita, tinha 60 anos de casada,
e ela não era feliz nesse casamento, mas ela passou a ser muito bem instruída, a fazer as coisas da forma certa, e ela falava sempre que ela não era feliz, mas mesmo assim ela amava, porque ela não amava o marido, né? Então, como isso é importante para a gente também, né? Como Jesus se preocupa com isso, da gente ser feliz e por amá-lo, né? Acima de todas as coisas. Então, uma vida que obedece aos mandamentos, uma pessoa que trabalha na igreja, que está à frente de muitas coisas e não ama Jesus, ela não consegue ser feliz. E é uma vida muito frustrante, né? Porque a gente já tem as aflições do mundo, a gente já tem as coisas que a gente sofre em decorrência do pecado. E chegar na igreja, se deparar com uma situação em que a gente não leve a sério, ou que a gente faça aquilo por obrigação, ou por ego, por orgulho, nos traz essa falta de maturidade em reconhecer que a gente precisa amar a Jesus para, sim, sermos felizes e desfrutarmos de uma vida completamente transformada por Ele. Eu acho que um fator importante de se comentar é a pessoa pode ficar muitas vezes em dúvida, né? O que é amar Jesus? Porque é muito fácil a gente falar, a gente tem que amar Jesus. Mas o que é isso realmente? E eu fiquei aqui pensando, não tem muito como a gente demonstrar como que é este amor com Jesus aqui no podcast, porque isso é uma experiência sua com Ele. Então, você precisa decidir ter essa experiência com Jesus. O nome do livro é Conhecer Jesus é Tudo, então já diz, né, de cara. Então, você precisa permitir conhecer Cristo, ter uma experiência real com Deus. O Renan, que nos ajuda aqui na gravação, ele comenta muito disso, né, da gente ter uma experiência com Jesus, realmente um testemunho. Porque não adianta nada você só ouvir o que as outras pessoas estão falando e tentar seguir aquilo. A gente é muito assim, né, o ser humano. A gente não lê nada e aí a gente escuta o que as outras pessoas estão falando e a gente defende ideias a partir do que as outras pessoas falam e não estuda aquilo de verdade. E eu acredito que é a mesma coisa com o relacionamento com Jesus, né? A gente precisa pôr isso em prova, a gente precisa ter uma experiência. Então, é muito fácil só ouvir o que eu, a Paulinha, a Lê, a Júlia temos a dizer, mas você precisa também se permitir ter uma experiência com Jesus. Então, saiba que Ele te ama muito e Ele quer que você dê essa oportunidade para Ele. Então, se permita. Aos poucos, você não vai ser alguma pessoa perfeita. Enfim, você é pecador e a ideia é essa mesmo, que você reconheça seu pecado e que você se aproxime de Jesus, para que você possa conhecê-lo e assim amá-lo de verdade. Bom, eu concordo com o que a Fê falou, né, e com o que a Júlia falou. E a Fê estava falando um pouquinho sobre amar Jesus, né? E tem uma parte do livro que eu também gostei bastante, que ele fala qual é a nossa preocupação, amar Jesus ou guardar as normas. Às vezes a gente está até mais preocupado com que os jovens, ou até nós mesmos, a gente obedeça as normas, né? E não que a gente ame Jesus, né? E tem uma parte do livro, né, que ele, muito interessante, que ele fala assim: o interesse de Jesus é diferente. Dá-me, filho, o teu coração, diz ele enquanto bate a porta do coração humano. Então, acho que, para fechar essa parte aqui que eu estou falando, eu acho que esse versículo ele se encaixa muito bem, né? Jesus, ele quer realmente o seu coração, né? Ele quer que você ame ele, né? Acima de tudo. E só para fechar, é interessante também o comentário da Júlia sobre a história que o pastor conta, né, da esposa que foi casada durante muitos anos e não amava o marido. E enquanto ela estava falando, me veio na mente que também mostra a dureza de coração dessa esposa, né? Porque assim, gente, esse amor romântico, esse amor de comédia romântica dos filmes, que, nossa, os olhinhos brilham, os pássaros cantam e vem uma sinfonia de Mozart no fundo quando você tá
com o seu ser amado, isso não existe. O amor, ele é construído. Então, você tem essa história, né, dessa pessoa, dessa mulher, que ficou 60 anos casada, disse que foi uma esposa perfeita, né, fez tudo certinho, que se espera de uma esposa, só que não amou o marido. E aí me veio à mente isso, dessa dureza de coração. Porque se em 60 anos de convivência, por tudo que talvez o marido dela tenha feito de bom para ela, pela convivência que eles tiveram, ela não se permitiu amá-lo, né? Então, é complicado. E com Jesus a gente pode ter essa mesma atitude, né? A gente pode ter uma vidinha ali, vai de sábado para a igreja, vai de domingo, vai de quarta, estuda a lição da escola sabatina durante a semana, faz meditação, participa dos ministérios, enfim. Só que no fim das contas a gente não se permite amar Jesus às vezes. Então, e como a Fernanda falou, isso é uma experiência pessoal de cada um. Cada um vai ter sua experiência com Deus. Não dá pra gente aqui falar como você vai amar a Jesus, e não dá pra... O próprio pastor Bulhon, no livro dele, também não vai te ensinar a amar a Jesus. Ele só vai falar que precisamos amar a Jesus e que precisamos conhecer. Então é isso, meus queridos. Nós ficamos por aqui, por hoje. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, de curtir, de comentar. Fala aqui pra gente o que você achou da nossa conversa. Se você já leu esse livro, fala quais foram as suas impressões sobre ele. Se você ainda não leu, diga pra gente se você vai querer ler depois desse episódio. Nos sigam lá no Instagram. Nós temos o Instagram @tuporém.podcast. Lá às vezes a gente posta algumas coisinhas também. E você pode entrar em contato com a gente por lá também, mandar uma mensagem, comentar nos nossos posts e compartilhar também para os seus amigos a nossa página. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!